Oi! Hoje queremos contar duas histórias. Para isso, vocês precisam embarcar conosco no mar dessas vidas, tudo bem? A primeira é assim: foi numa casa a 5 quilômetros da cidade, por volta das 8 da manhã do dia 14 de dezembro, que debaixo de uma mangueira nasceu o menino Fernando. Sua mãe, a senhora Doris Sanchez Arbel, foi quem escolheu este nome devido ao grande amor que sentia por seu marido, o senhor Fernando Coelho Vega. Sendo assim, o menino recebeu o nome de Fernando Coelho Sanchez. Como seus pais trabalhavam muito, Fernando ficava com sua abuelita por parte de mãe, uma senhora de mais de 70 anos naquela época. Ele era um ninho tranquilo e obediente. Durante seus 5 a 7 anos, ajudava sua abuelita por parte de pai a vender salgadinhos. Sua mãe sempre o chamava de rei, mi rei, e com muito carinho auxiliava nas tarefas escolares, principalmente na hora de fazer os desenhos. Como era fácil agradar esse menino, sempre ficava feliz com os presentes que ganhava de seus pais. Olha só. Mas foi numa noite de Natal que ele ganhou a sua primeira bicicleta. Foi uma noite fascinante para ele. Só que, porém, algo triste estava para acontecer. E aos 7 anos, Fernandito perdeu sua adorável mãe. Teve que conviver com o luto e amadurecer com a dor. Não havia mais ninguém que o ajudasse nas lições de casa, ninguém que o auxiliasse nos desenhos. Com uma dor insuportável, ele se perguntava por quê? Por que ela se foi? Agora, era somente ele, seu papá e seus irmãos. Como seu pai passava o dia inteiro longe de casa, trabalho, Fernando ficava sozinho. Dormia chorando e chorando ele acordava. E era aos finais de semana que ele tentava se divertir um pouco, brincando com a natureza junto aos primos na chácara de seus abuelitos paternos, que eu acho que, se eu não me engano, é o senhor Nicolas e a senhora Victoria. E foi assim, jogando bola, andando de bicicleta, nadando no lago e comendo dos deliciosos quitutes como charuto, quepi, mucunzá e pan de arroz, que Fernandito foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Já na adolescência, Fernando conheceu a Cristo através de uns missionários norte-americanos. E a partir de então, sua caminhada tomou outro rumo e uma nova história passou a ser registrada. Fernando não guardava rancor ante as circunstâncias difíceis, era sábio em escutar as orientações, sabia ser um bom amigo. Seu amor e desejo de se dedicar por inteiro no serviço ao reino de Deus levou-o a querer estudar teologia no seminário que poderia ser na Colômbia ou no Brasil. Porém, seu pai não tinha condições financeiras para isso. Ele pediu para que Fernando orasse a fim de que a vontade de Deus fosse feita. 6 meses depois, Fernando recebeu uma visita de seu pai em Santa Cruz, onde estava vivendo. Ele estava triste porque seus amigos já estavam na faculdade e ele ainda não. Então seu pai falou: eu cumpría 40 anos e recém havia conseguido ser profissional e tu solo tienes 18 anos. A partir deste momento, a sua fé foi retomada e logo Deus respondeu através de um convite vindo do Brasil. E chorando, despediu-se de seu amado pai. Este sabia que seu filho não mais o pertencia, mas sim a Deus. De maneira sobrenatural, o jovem Fernando se formou e casou-se com a mais linda carioquinha, a Sueli, que arrebatou seu coração, que só sabia latir por ela. Onde, que lindo! Mesmo tão jovem, assumiu a responsabilidade de pastorear a Igreja Batista Nova Canaã. Que responsabilidade! Foi então que importamos esse boliviano não somente para o nosso país, mas sim para dentro de nossas vidas. Hoje, o pastor Fernando Coelho, abençoou-nos com seus 3 lindos filhos, o forte Nicolas, o Dani, doce Dani, e a princesinha Fernandinha.
Fernando ainda chora, mas também se alegra com o cuidado de Deus em sua vida. Ele venceu muitas batalhas, mas também foi derrotado em algumas outras. Fez alianças de amor e para muitos é um pastor, um bom conselheiro, um homem de uma só pedra. Bem, agora é hora de viajarmos para outra história. Vamos lá? Ela começou assim. Depois de um longo tempo de espera e de planejamento, os jovens Nelson e Roseli receberam a maravilhosa notícia que seriam pais. Tudo estava caminhando tão bem, o bebê estava se formando e a barriga da mamãe só crescendo. Porém, no 4º mês de gravidez, surge a primeira internação. O bebê estava em risco. Roseli precisou ser medicada diariamente para poder seguir com a gestação. Foi um tremendo susto. Mesmo tomando todos os cuidados necessários, no mês seguinte ocorreu outra internação e a necessidade de mais medicamentos foi inevitável. Estas situações se repetiram diversas vezes, então foi exigido por parte dos médicos o repouso absoluto até o 9º mês de gestação e Roseli foi bem obediente. O tempo passou e o tão almejado dia chegou. Quanta expectativa! Como seria o bebê? Na mesa de cirurgia, a mãe estava aflita e muito preocupada com o bebê. Então, fez uma oração sincera a Deus. Senhor, se o bebê nascer bem, eu o dedico a Ti, seja como pastor ou missionário, mas seja feita, Senhor, a Tua vontade. Esquecemos de falar que os pais de Nelson e Roseli eram pastores, e eles sabiam bem o quanto a vida de pastor é sacrificante. Então imagine o quanto foi difícil para Roseli ter feito aquela oração a Deus de consagração de seu filho para o ministério. Deus fez a sua vontade, o menino nasceu forte e saudável, mas a vontade do Senhor ia bem além do nascimento, como veremos na história deste rapazinho, que recebeu o nome de Paulo Weiler. Paulinho era muito alegre e arteiro, gostava de brincar de super-herói, mas quando se machucava, já não era mais um super-herói, mas somente o Paulinho. Era tão esperto e animado que parecia até um menino maluquinho do Ziraldo. Isso mesmo, Paulinho, o menino maluquinho. Gostei. Desde pequeno demonstrava interesse pela música. Tocava na igreja durante o prelúdio ou pós-lúdio. Também acompanhava solos de piano com sua flauta doce. Mas foi quando ainda era junior que ele adquiriu gosto ainda maior pela área musical. Foi então que fez a sua escolha por instrumentos de cordas. No começo não era lá, nossa, que violonista, porém foi persistente e tocava praticamente em todas as reuniões de adolescentes e jovens, e assim foi desenvolvendo esse dom que Deus lhe confiou. Paulinho continuava arteiro e junto de alguns colegas incendiou a mata do acampamento de carnaval da igreja. Foi loucura total, eles ficaram desesperados, pois só queriam brincar com uma bombinha e não botar fogo em todo o acampamento. Foi marcante para a nossa igreja, ver todos reunidos apagando fogo. A igreja se reuniu como família, estavam juntos, desesperadamente juntos. Foi muito lindo mesmo de ver. Foi num outro retiro, porém, que um moço conheceu uma bela garota de longos cabelos castanhos. Foi paixão à primeira vista. O nome dela, Débora, a menina que serviu o suco de limão. Numa conversa em outro dia com seus pais, Paulinho confessou que achava estranhas as afirmações de alguns missionários que visitavam a igreja, falando que ele deveria ser pastor. Roseli, enquanto ouvia seu filho, ficava pensando na oração que fizera no dia do seu nascimento. Numa outra ocasião, Paulinho, pensativo sobre o seu possível chamado, quis saber mais sobre a vida de seu avô, pastor Luiz Gonzaga. O jovem estava angustiado, precisava ter a certeza de seu chamado. Sua mãe então lhe contou da oração que fizera no dia do seu nascimento. Aquele menino arteiro tornou-se um jovem feliz e, junto à sua esposa Débora, aceitaram a vontade de Deus para suas vidas. Paulinho, o pastor Paulo, companheiro de Fernandito, o pastor Fernando, atualmente são pastores da Igreja Batista Nova Canaã. Agora Paulinho é um grande mesmo homem, pai de um lindo menino chamado Isaac Newton. Weiler. Esse grande homem busca viver 100% Jesus. Nos abençoa com seu talento musical e com seus sermões. Dispõe de sua amizade e luta, mesmo falhando algumas vezes, pela integridade do corpo de Cristo. Sim,
Pastores têm histórias, têm família, têm sentimentos, seus dias são compostos por 24 horas também. São falhos, são humanos, são homens os quais Deus preparou para cuidar do seu rebanho. Pastor Fernando e Pastor Paulo, nossa gratidão e sentimento de perdão. Fim.